Vou achar aqui. Orações subordinadas adjetivas são aquelas que exercem a função sintática de adjetivo. Por isso que a gente já está falando orações subordinadas adjetivas. Ou seja, obviamente, vai se referir a adjetivo, né? Geralmente são introduzidas por pronomes relativos. Por isso que nós vimos os pronomes relativos. Entendeu agora o motivo? Então, a gente vai usar bastante aí os pronomes relativos, tá? Então, vamos lá. Geralmente são introduzidas geralmente são introduzidas por pronomes relativos. Que, quem, qual, quanto, onde, cujo, o qual, as quais, etc. Os quais exercem a função de adjunto adnominal do termo antecedente. Observe aí as orações equivalentes abaixo. Admiro alunos estudiosos. Os alunos, eles são o quê? Estudiosos. Então, estudiosos ali, né, é um adjetivo, tá? Relacionado a quem? Aos alunos. Outro exemplo, até aí é só, né, uma frase com adjetivo. Agora, como a gente sabe, oração subordinada, para ter uma oração subordinada, a gente precisa ter 2 verbos ou mais, né, para se tornar uma oração subordinada. Isso é regra, tá? Tanto da substantiva quanto da adjetiva. Então, vamos lá. A mesma frase, só que com uma modificação. Admiro alunos que estudam. Olha aí o pronome que, tá? E temos 2 verbos ali, admiro e estudo. Então, nós temos 2 orações. Eu tenho ali uma oração subordinada adjetiva. Por quê? Porque possui ali a função sintática de um adjetivo, que é o estudam, que está se referindo, dando qualidade ao substantivo alunos. Entendeu? Por isso que eu tenho uma oração subordinada adjetiva, tá? E ela vem ali, ó, introduzida, tá? Por um pronome relativo. Ó, o pronome relativo que ali, ó, introduzindo uma oração a outra. Tá bom? Então, nesse sentido aí, não é adjetivo. É uma oração subordinada adjetiva, tá? Com função ali de adjunto adnominal, tá bom? Porque está antecedendo ali o termo, né, da oração anterior ali. E como função sintática de um adjetivo que está ali dando qualidade ao substantivo alunos. Então, por isso, a gente chama, né, essa situação de oração subordinada adjetiva. Só que, na oração subordinada adjetiva, ela tem 2 classificações. Pode ser oração subordinada adjetiva explicativa e também uma oração subordinada adjetiva restritiva. Calma que a gente vai ver uma de cada vez, tá bom? Não vou correr com ele não, porque senão vocês vão se embolar todinhos. Então, a oração subordinada adjetiva, ela tem 2 classificações, explicativa e restritiva. As orações subordinadas adjetivas explicativas, elas são sempre separadas por vírgulas. Desculpa. É a mesma situação do aposto. Lembram lá da oração subordinada substantiva apositiva? Que vem, né, separado por vírgulas. Então, a oração subordinada adjetiva explicativa também virá, né, separada por vírgulas. E geralmente vem isolada por vírgulas, né? As orações subordinadas adjetivas explicativas geralmente vêm
né, isolada por vírgulas. Como assim, professor? Vou dar um exemplo aqui, ó. O exame final, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos. Essa é a estrutura. Primeiramente, a gente vai olhar a estrutura da oração subordinada adjetiva explicativa. É essa aí. O que eu tenho ali nessa oração? As vírgulas isolando o termo explicativo. Ó, o exame final, que estava muito difícil. Esse termo aí, ó, que estava muito difícil. Estão observando? Que estava muito difícil. Esse termo é a minha oração subordinada adjetiva explicativa, que está se referindo ao exame final. Está explicando o exame final, que estava muito difícil. Então, esse termo aí, que estava muito difícil, é a minha oração subordinada adjetiva explicativa, se referindo à oração principal, que é o exame final e deixou todos apreensivos. Então, essa oração abrange esse termo, essa oração subordinada adjetiva explicativa, isolada por vírgulas, se refere a todo o restante da minha oração principal, que é o exame final e deixou todos apreensivos. Tá ok? Então, ela tem essa função de explicar de maneira, né, isolada por vírgulas, o termo principal da minha oração. Outro exemplo. João, que é o mais calmo da turma, ou seja, que é o mais calmo da turma, está se referindo, explicando o termo João, e ele também surpreendeu a todos. Então, essas duas orações aí são a parte principal aí. João e surpreendeu a todos. Agora, o que está sendo isolado por vírgulas é a explicação dessa oração principal, e ela está ali, né, isolada por vírgulas, que é o mais calmo da turma. Então, eu tenho essa explicação como uma oração subordinada adjetiva explicativa. Tá ok? Até aí todo mundo entendeu? Ou seja, resumindo de maneira mais sucinta, a oração subordinada explicativa, adjetiva explicativa, ela sempre virá acompanhada por vírgulas, isolada por vírgulas, tá? Sempre lembram disso, tá bom? Elas sempre vão ser separadas por vírgulas das orações principais, tá? E vem explicando a oração principal. Show! Agora, as orações subordinadas adjetivas restritivas, deixa eu subir aqui. As restritivas, elas são ao contrário das orações explicativas. As orações restritivas restringem ou delimitam o significado do seu antecedente, ou seja, da oração principal, e não são separadas por vírgula, ou seja, o que a oração subordinada adjetiva explicativa faz de deixar bem claro, explicando o termo antecedente, a oração subordinada adjetiva restritiva não faz isso. Ela restringe, por isso que ela é chamada de restritiva, porque ela restringe essa explicação. Por exemplo, olha só, as pessoas que são racistas merecem ser punidas. Qual é a oração principal? As pessoas merecem ser punidas. A oração subordinada adjetiva restritiva, que são racistas. Por quê? Olha só, vou explicar. Se eu quisesse colocar em vírgulas a oração subordinada adjetiva restritiva, ela vai deixar de ser restritiva e vai tornar-se explicativa. Por quê?
além de vir acompanhada do pronome relativo, ó, a gente já tá de cara ali que são racistas, né? Já vem acompanhada do pronome relativo. Ela está explicando, só que de maneira restritiva, o termo da oração anterior, que são as pessoas. E merecem ser punidas. Elas são racistas. Só que nessa oração não tem as vírgulas isolando essa explicação. Então, quando isso ocorre, nós temos a oração subordinada adjetiva restritiva, porque elas restringem o significado do termo antecedente. E elas não são separadas por vírgulas, então ocorre essa situação aí. Entendeu? Outro exemplo, ó. Essa parte aqui desenvolvida e reduzida, depois, mais pra frente, na próxima aula, a gente vai ver isso. Que eu vou fazer uma coisa de cada vez. As pessoas que não praticam esporte costumam ser mais doentes. Ó. Que não praticam esporte. Quem é que não pratica o esporte? As pessoas que costumam ser mais doentes. Então, ó, eu já me liguei que esse termo aí não está separado por vírgulas e está restringindo o significado, a explicação do meu termo antecedente, que é ali, né, no caso, as pessoas e costumam ser mais doentes. Então, eu tenho ali como oração principal, as pessoas costumam ser mais doentes. E a oração subordinada adjetiva restritiva é a que, né, restringiu ali, né, o significado, que é que não praticam esportes, tá ok? Então, a diferença das orações subordinadas adjetivas restritivas e explicativas é nesse contexto aí, né, da separação, né, do isolamento das vírgulas no termo que está significando ali o nome antecedente, a oração principal, o que a oração subordinada adjetiva restritiva não faz. Ela restringe essa explicação, tá? Então, essa é a diferença das duas. E ela também não vem, né, acompanhada ali por vírgulas. Então, essa é a diferença entre elas. Tá ok? Bom, era para eu corrigir a atividade com vocês, mas não vai dar tempo. Aliás, fazer a atividade com vocês. Então, eu vou deixar vocês tentarem pelo menos responder as páginas 58 e 59, que foi o que eu já falei aqui até agora das orações subordinadas para vocês. Então, vocês vão tentar responder essas questões aí, tá ok? E na aula online, a gente faz junto ali e corrige juntinho, tá bom? Então, essa aí é a diferença das orações subordinadas adjetivas, restritivas e explicativas. Na próxima aula, eu vou falar sobre as orações subordinadas adjetivas reduzidas, de infinitivo, gerúndio e particípio. Isso vai ficar para a próxima aula nossa, tá? Porque eu quero enfatizar mais as orações adjetivas restritivas e explicativas, tá? Então, para casa, vocês vão fazer as páginas 58 e 59, tá bom? É 58 e 59? É só essas questões aí mesmo. Aliás, podem até fazer a 60, até a 60. 58, 59 e 60, tá? Podem fazer essas questões. Qualquer coisa, eu vou estar lá no WhatsApp, vocês me perguntam, qualquer dúvida. Tá ok? Então, hoje aqui data 16. Então, para casa, vocês vão fazer essas páginas 58 a 60, tá? Qualquer dúvida é só me chamar. Beijos para vocês.